Tema da live hoje, como desenvolver projetos de excelência no futsal. Então, antes de começar com os assuntos, tá? Eu vou trazer vários assuntos aqui, vários temas importantes aí para os treinadores, para quem trabalha com futsal, para quem quer começar a trabalhar com futsal. Eu queria falar em relação à excelência. Quando a gente coloca excelência aqui, é um projeto, eu estou me referindo a um projeto que valoriza o processo e não apenas o resultado. Claro que as conquistas são importantes, valorizam demais o trabalho profissional, mas quando as conquistas são direcionadas apenas para o resultado final, é muito complicado para quem trabalha, para quem está no processo de técnico, para quem está na gestão, porque a gente tem uma cultura, infelizmente, a gente tem uma cultura influenciada pelo futebol no Brasil, que só valoriza o primeiro lugar. E aí o que acontece? Se você trabalha apenas pelo resultado, você vai ter a valorização de apenas um profissional no final daquela competição. Então, se atente para o processo vai trazer muitos benefícios, vai fazer com que você ganhe muita experiência, muitas vivências, e não só o profissional, mas o futsal também vai ser muito valorizado à medida que mais treinadores, mais professores, mais gestores valorizem o processo, de repente, durante toda a temporada e não apenas o resultado. É falar da importância da formação do treinador para lidar. Olha só, como a gente vai falar de gestão, eu coloquei a importância da formação do treinador para lidar com influência da mídia, com pressão dos pais, para evitar desistência precoce. Então, não estou nem falando de iniciação precoce, estou falando de desistência, aquela criança, aquele atleta que ele já iniciou e ele abandona. Superar estigmas e preconceitos. A gente tem muito, tá? Quem trabalha com futsal feminino também deve estar muito atento às questões relacionadas a estigmas e preconceitos. A gente tem muita desistência por conta disso. Então, a formação do profissional nesse sentido, ela precisa ser certeira em relação a conhecimento. É a primeira estratégia que eu trago, é você aproveitar o que tem de informação, de entretenimento e transformar tudo isso em conhecimento e levar para o seu trabalho. Eu vou começar falando do aspecto midiático do jogo de futsal. A FIFA, ela transformou o jogo, ela deixou o jogo mais midiático, certo? Mais popular e, olha só, mais independente. Então, o que eu quero dizer quando a FIFA transformou o jogo e deixou ele mais independente? Que hoje eu posso saber, por exemplo, como que a seleção da Bélgica joga no futsal. Eu posso acessar um conteúdo onde eu vejo a seleção do Irã. Tá? Eu acompanho o campeonato asiático de seleções. Da mesma forma, eu posso ver um jogo aqui da minha comunidade, do campeonato municipal. Eu posso, na escola, ter acesso ao conteúdo que o professor está trabalhando nas aulas de educação física em outro estado, em outro país. Então, isso, em termos de metodologia, trouxe uma independência para o profissional que trabalha, porque a gente não fica mais presos, não ficamos mais presos a ideias de poucos profissionais que publicam, às vezes, artigos científicos. Isso é muito importante também, a gente ter acesso ao conhecimento dos artigos, que são pesquisas que as pessoas levam anos pesquisando, mas nem todo mundo vai ter acesso e vai ter tempo, de repente, disponível para estar numa universidade ou pesquisando, às vezes, artigos publicados por pesquisadores que estudaram por anos. Então, a questão da FIFA tornar o jogo independente do ponto de vista metodológico é uma coisa que passa muito pelo crescimento profissional, pela formação de quem está à frente desses trabalhos. Então, é muito importante que o professor entenda isso. Claro que existem muitas críticas em relação à FIFA ter assumido o futsal, mas a gente precisa saber, como eu disse, aproveitar o que tem de bom e o que tem
de positivo em relação ao conhecimento, certo? A FIFA, ela proporciona na Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, relatórios que são relatórios muito úteis para quem trabalha com futsal. Então, você vai ter ali o que os países estão fazendo para a modalidade crescer, quais são os projetos que serão apoiados, de repente, como legado daquele evento, estatísticas em relação ao jogo, então, estatísticas em relação aos tempos que acontecem as ações dos gols, estatísticas em relação a cartões, as faltas, informações dos atletas também, você pode ter entrevistas, então você tem muito conhecimento ali para você explorar e levar, sim, para o seu trabalho. Então, é algo que está disponível e a gente pode utilizar como uma ferramenta no nosso trabalho para, de repente, formar melhores atletas, formar melhores pessoas, enfim, aproveitar isso de uma forma geral no nosso trabalho com o futsal. A questão dos pais, certo, que tá na pauta aqui, influência da mídia, influência dos pais. Eu queria fazer um relato aqui, que eu vejo a questão dos pais passando muito pelo processo de comunicação do professor, do treinador. O pai não sabe, por exemplo, o pai não sabe, às vezes, que os atletas treinam mais do que jogam, eles nem não fazem a menor noção, por exemplo, de capacidades físicas, de fisiologia do exercício, de pedagogia do esporte. Então, você tem que, de repente, levar ao conhecimento dos pais toda necessidade que está relacionada ao projeto de vida de um atleta. E outra coisa, a gente tem uma legislação que faz com que as crianças dependam em tudo dos responsáveis, certo? Elas não podem ir sozinhas para alojamento, não podem circular sozinhas pela cidade. Então, o pai tem que estar presente, a família tem que apoiar. Não é aquela coisa de, você não pode... O que menos me preocupa hoje em relação aos pais é aquele pai que, às vezes, fica falando, gritando. Esse pai aí, ele não tem a menor noção, ele também não vai atrapalhar em nada. Quando o profissional tem segurança do que ele faz, não precisa nem se indispor com o pai, ali ele está às vezes é o sonho do pai, às vezes vê a criança, então é o momento dele. Claro que, se de repente atrapalhar de alguma forma ou exagerar, você tem que criar atitude, mas sempre com empatia. Mas não é essa questão onde o pai precisa melhorar. O pai precisa entender e saber, por exemplo, que ele tem que abrir mão de férias, ele tem que... Porque as férias das crianças coincidem com as competições. Então, como que o pai vai querer ir para a praia em janeiro, se o filho treinou o ano todo para participar, às vezes, de um campeonato e vai ter só aquele campeonato naquele ano? Aí passa um ano, é a mesma situação, vou para a praia, não vou poder jogar. Então, é função do professor falar, olha, se você... É muito difícil a gente ter uma bola de cristal e saber quem vai se tornar um atleta. Tá? Eu tenho visto isso, realmente é surpreendente como é difícil você, porque são muitos obstáculos, muitas situações, leva muito tempo, mas a gente consegue visualizar quem, de repente, vai ficar pelo caminho precocemente por conta de falta de apoio, muitas vezes da família, por falta de conhecimento do que é um projeto de vida para se tornar um atleta. Então, o professor tem, sim, a obrigação de fazer essa ponte, de envolver a família ou de detectar carências em relação ao apoio dentro da família. E aí, você pode optar por outras formas de ajudar aquela criança, aquele atleta. Existem outras maneiras também, mas é muito melhor se tiver o apoio da família. A família entendendo bem o que eles vão, de repente, entender e vão apoiar, vão, de repente, fazer com que a vida desse atleta seja direcionada em torno daquela carreira que ele escolheu. Tudo bem até aqui? Então, e aí, para isso, tem um terceiro assunto, que é a formação do treinador, tá? Eu já até comentei aqui, mas com bases científicas. E aí não é só sobre treinamento. O treinador precisa entender em relação aos aspectos sociais, cognitivos. O treinador precisa entender hoje, por exemplo, quem seria... Eu costumo abordar esse assunto
Dentro da escola, quem seria a pessoa mais importante para a formação de um atleta de alto nível? Não é o professor de educação física. Sabe quem é? É o coordenador pedagógico. Porque o coordenador pedagógico, ele tem noção da vida inteira daquele atleta na escola. Então, ele vai poder falar sobre aquele atleta com autoridade, como que ele se comporta no intervalo, como que ele chega na escola, como que ele está em relação à frequência. Então, não adianta eu coletar informação com o professor de educação física de um aluno que nunca faltou na aula de educação, que eles adoram educação física, certo? O professor só vai ter elogios para aquele aluno. E, de repente, não vai ter um raio-x de como ele é em outras disciplinas, como que ele é em um trabalho em grupo, como que ele é, de repente, em relação aos colegas, ao próprio professor de outra disciplina. Então, a base científica do profissional está nessas questões também. Ele precisa ter um entendimento global do que é a formação de um atleta, porque isso vai ser exigido lá na frente. Tá? A gente está vendo hoje, eu tenho a experiência de alguns atletas que eu tenho convivido que estão em processo de intercâmbio. Eles precisam ter o inglês fluente, porque senão eles não vão conseguir se adaptar em outro país fora do Brasil. E aí, não importa o potencial deles enquanto atletas, são atletas de alto nível, mas se as questões educativas não estiverem em um patamar muito elevado, eles não conseguem. Então, é muito importante que o profissional envolvido na gestão, nos projetos de futsal, tenha essa visão também. O projeto só vai dar muito certo se você conseguir envolver a família dessa forma, se você conseguir ter essa visão macro, às vezes, do que é se tornar um atleta e de tudo que tem na vida de um atleta profissional, porque você já vai estar preparando, você vai estar antecipando e você vai estar evitando que esse atleta passe por algumas situações que vão afastá-lo desse sonho. Tudo bem? E aí, gente, eu falei lá em cima da questão da gente desvincular os projetos de resultados, tá? O que eu indicaria para vocês, para os profissionais que vão assistir, que estão assistindo, que querem trabalhar com futsal? Estudem cases de outras modalidades esportivas. E estudem cases de sucesso no futsal. Tá? A gente tem case de sucesso no futebol brasileiro, no futsal brasileiro também. Certo? Existem muitas boas ideias sendo implantadas, muitas delas são até isoladas e recebem muitas críticas porque é algo diferente que às vezes nunca ninguém tentou fazer, mas se vocês se aprofundarem um pouquinho, eu vou citar